Minha bisavó, que Deus a tenha em bom lugar, inspirada no passado, sempre tinha o que contar. Velhas tradições, casos de assombração, costumes antigos, usanças de outros tempos, cenas da escravidão, cronologia superada, onde havia banguês, mucamas e cadeirinhas, rodas e teares, ouro em profusão, posto a secar em couro de boi, crioulinho vigiando de vara na mão, pra galinha não ciscar, romanceiro, histórias avoengas, por sinal que uma delas embalou minha infância. Era a história de um aparelho de jantar que tinha sido encomendado de Goiás, através de uma rede de correspondentes, como era de norma naquele tempo. Encomenda levada numa carta, em nobre estilo amistoso comercial, bem notada, fechada com obreia preta. Carta que foi entregue de mão própria ao correspondente na corte, que tinha morada e loja de ferragem na Rua do Sabão. O considerado lusitano, metódico e pontual, a passou para Lisboa, Lisboa passou para Luanda, Luanda no usual passou para Macau, Macau se entendeu com mercadores chineses, e um fabricante louceiro, artesão de cantão, laborou o prodígio, no dizer de minha bisavó. Um aparelho de jantar, 92 peças, enorme, pesado, lendário, pintado, historiado, versejado, de louça azul pombinho, encomenda de um senhor cônego de Goiás, para o casamento de seu sobrinho e afilhado com uma filha de minha bisavó. O cônego tio e padrinho, pelo visto, relatado, fazia gosto naquele matrimônio, e o aparelho era para as bodas contratadas. Um carro de boi, 15 juntas, 30 bois, bem fornido e rejuntado para a viagem longa, partiu de Goiás no século passado, do meado, pouco mais. Levava 6 escravos escolhidos e um feitor de confiança, mantimentos para a viagem e mais 8 de ouro, disfarçados no fundo de um berrante, para os imprevistos da delonga. E o antigo carro, por ano e meio quase, rodou, sulcou, cantou e levantou poeira, rechinando por caminhos e atalhos, vilas e cidades, campos, sarobais, atravessou rios em balsas, vadeou lameiros, tremendais, varou Goiás, fim de mundo, cortou o sertão de Minas, o Planalto de São Paulo. Foi receber o aparelho e mais sedas e chaides da Índia em Caçapava, ponta dos trilhos de D. Pedro II, ali por volta de 1860 e tantos. Durou essa viagem, ir e voltar, 16 meses e 22 dias, as bodas em suspenso. Enquanto se esperava, escravas de dentro fiavam na roda e urdiam no tear, mucamas compenetradas, mestreadas por rica dona, sentada nas esteiras, nos estrados de costura, desfiavam, bordavam, crivavam, repolegavam o bragal de minha avó, sinhazinha de 14 anos, formosura, prendada, faceira, muito certa na doutrina, entendida do governo de uma casa e analfabeta, diziam os antigos educadores. Mulher saber ler e escrever não é virtude. Afinal, muito esperado, chegou a Goiás, sem novidades ou peça quebrada, o aparelho encomendado, através de uma rede de correspondentes, embarcado num veleiro no porto de Macau. As bodas marcadas se fizeram com aparato, fartas comezainas, vinho de espinho, Portugal, da parte do correspondente, aparelhos de louça da China, faqueiros e salvas de prata, compoteiras e copos de cristal. Na sobremesa, minha bisavó exultava, figurava uma pinha de eludição, toda ela de cartuchos de papel verde calandrado, cheio de confeitos de ouro em filigrana, mimo aos convidados graduados, governador da província, cônegos, monsenhores, padres mestres,
capitão-mor, brigadeiros, comendadores, juízes e provedores, muita pompa e toda parentela. Por amor e grandeza desse fasto casamento da sinhazinha Honória com o senhor moço Joaquim Luiz, 2 velhos escravos, já pintando, receberam chorando suas cartas de alforria. Ficou mais assentado e prometido, em palavra de rei testemunhado, que o crioulinho que viesse ao mundo com o primogênito do casal seria forro sem tardança na pia batismal e se criaria em regalia com o senhorzinho, nato fosse ele em hora e dia. Um rebento do casal veio ao mundo no fim de 9 meses, e na senzala do quintal nascia de uma escrava um crioulinho, conforme o prometido, libertado, alforriado na pia batismal. Na pia batismal era, naquele tempo, forma legal e usual de se alforriar um escravo. Toda essa história por via de um aparelho de louça da China, destinado a Goiás, laborado de um oleiro, louceiro de Cantão, embarcado num veleiro no porto de Macau. Cartas com breias, correspondentes antigos, cartuchos de confeito de ouro, alforria de escravos, bodas de meu avô, bragal de minha avó, roda e tear, marafundas e repolegos, coisas do passado. E, dizia minha bisavó, tudo se deu como contado. História do aparelho azul pombinho, de Cora Coralina. Este é o canal Semeando Poesia. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.